seu convite, porque, como eu sempre digo, quando a gente se propõe a estar aqui, a gente estuda bastante, ou deveria estudar bastante. E me foi sugerido um tema, eu gosto muito de falar sobre Jesus, né? E porque é uma figura que me emociona, né? Me mobiliza as fibras, e volta e meia tem vindo uns convites diferentes, né? Porque o convite já vem com o tema. E daí eu pensei, vamos dizer sim e vamos começar a estudar. E aí a Fabiana me sugeriu que eu viesse falar a respeito das bem-aventuranças, e ela comentou comigo, existe inclusive uma passagem no livro Boa Nova, dá uma olhadinha quando estiver estudando. Eu olhei? Não olhei, enquanto estudava. E agora, um pouquinho antes de entrar, eu estava no carro, comecei a ler, e daí eu chorei um monte, e eu pensei, por que eu não li isso antes? Então vai ter uma pequena mudança, porque eu não segui uma orientação, provavelmente espiritual, já que eu gosto de falar de Jesus, eu estava achando que estava muito, né, não queria ficar tão teórico, e estava ali toda a oportunidade de eu falar de Jesus. Mas então a gente vai falar inicialmente sobre as bem-aventuranças. Que quando a gente começa a estudar, a gente entende que as bem-aventuranças ela é um estilo de ser, de viver e de pensar. Um estilo cristão de ser, viver e pensar. Quem aqui já leu todo o Sermão da Montanha? Porque as bem-aventuranças está no Sermão da Montanha. Quem não leu, levanta a mão. Isso. E é um assunto que a gente super conhece. E daí fica naquele limbo do eu sempre ouvi falar, mas eu nunca fui ver realmente o que é. E eu estava nesse grupo. Até então, me fazer o convite e eu ter que ler. E ele é lindíssimo, ele é maravilhoso. Ali a gente tem a conduta cristã. A gente sabe que quando a gente está diante de um programa político, por exemplo, né? Existe uma plataforma política. Então, onde esse político vem e escreve tudo o que ele pretende caso ele seja eleito, caso ele vença uma eleição, enfim, caso ele ocupe um cargo. E Haroldo Dutra Dias, ele diz que as bem-aventuranças é a plataforma de Jesus. Quando ele vem e diz pra gente o que ele pretende fazer conosco e com o planeta Terra. Então eu acho que assim como na política, a gente tem que ir lá e conferir. Então, as bem-aventuranças, elas começam, né, o Sermão do Monte, ele é pronunciado quando Jesus começa a sua vida pública, quando ele inicia seus atos públicos. Então já se ouvia falar muito a respeito de Jesus, principalmente em razão das suas curas, né, que já se falava, curou cegos, leprosos, moço da mão torta. Então já estava se ouvindo falar a respeito de Jesus e o interesse do pessoal na região já estava aumentando muito para saber quem é esse tal Messias, quem é esse mestre. E no período ali onde eles iriam fazer, porque Jesus estava contando com a ajuda de discípulos e apóstolos, né? Então, quando começaram a anunciar, né, que teria esse momento do encontro no monte, que antigamente se usava o monte, a questão geográfica, né, para se falar de um lugar alto, e eles procuraram um lugar onde a acústica fosse favorável. A gente tem várias descrições de como é que eles chegaram nessa escolha desse monte. Os discípulos e os apóstolos começaram a anunciar que ia ter esse momento de encontro com Jesus. E na busca, muitos foram mais em busca de cura do que propriamente ouvir o que ele tem para dizer. Né? Vai que numa dessa eu consigo tocar Jesus, vai que ele olha para mim. Então os interesses eram outros, além da sua instrução. Né? Mas então Jesus começa lá no Sermão do Monte falando a respeito das bem-aventuranças. E ele começa dizendo, um parênteses, provavelmente eu vou ter que dar uma lidinha de vez em quando, eu estou grávida. E quem já esteve grávida ou conviveu com uma grávida sabe que a gente tem um problema de memória incrível. E aí falta palavra, a gente esquece de quem que a gente estava falando, eu já estou chamando o cachorro pelo nome do filho, o marido pelo nome do marido, sabe? Então pode ser que eu precise da ajuda de vocês, assim, daí vocês me ajudam.
porque enquanto eu estava tentando ensaiar, isso acontecia direto. Eu pensava, como é que eu vou dar conta? Então, caso isso aconteça, me deem um desconto. Então, ele começa falando a respeito do Sermão do Monte, né, nas bem-aventuranças. Ele começa, bem-aventurado, diz ele, os pobres de espírito, os mansos e misericordiosos, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os pacíficos, os perseguidos. Bem-aventurados. Eu resumi, né? Porque ele vai dizer, ele começa dizendo a ação. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque herdarão... Taranã, vocês vão ler. Bem-aventurados misericordiosos, porque... Então, tem os que são bem-aventurados e o que eles ganham com a bem-aventurança. Mas ele começa, a primeira bem-aventurança que Jesus já joga assim na lata de todo mundo, os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. E Jesus já inicia um discurso muito diferente da sua época, quando aqueles que ocupavam púlpitos ou cargos públicos, eles queriam, na verdade, fornecer riqueza para aqueles que estavam ouvindo eles, né? E Jesus já vem exaltando a pobreza, dizendo que a pobreza é motivo de glória. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ler e entender que pobreza é essa. Né? Ele fala, tem algumas tradições que falam que é pobres de espírito, pobres em espírito, mas o Evangelho nos diz que, independente disso, ele está falando da pobreza, essa pobreza, na verdade, é a humildade. Então, benditos os humildes, porque né, a pobreza é isso, ele está falando da humildade, daquelas pessoas que já estão libertos até de si mesmo. Esses são os bem-aventurados. Bem-aventurança significa felicidade. Então, quando a gente fala bem-aventurados, a gente imagina felizes os pobres em espírito, felizes os mansos, que foi a leiturinha de agora, né? Então, Jesus já começa o seu discurso público exaltando a pobreza, né? E aí o Haroldo fala que inicia-se uma conversão de coração, do coração daquelas pessoas. E daí ele fala assim, é preciso que tenhamos uma conversão de coração? Aí ele diz que sim, porque hoje, no mundo atual, pra gente, né, sempre tem uma vozinha lá que nos diz o contrário, que vem e fala pra gente, benditos os soberbos e violentos, benditos os que prosperam, felizes são aqueles que triunfam, né? E ele diz que essa voz, ela parece ter muito sentido no dia de hoje. E que volta e meia a gente olha para o lado e a gente vai ver que sim, tem muito desonesto que está parecendo bem sucedido, tem muito revoltado, tem muitas pessoas que fomentam a guerra e que estão assumindo cargos de destaque. Então parece que, nos dias de hoje a gente vê o contrário. Mas ele diz que essa voz tem um outro nome. Essa voz se chama orgulho, porque a gente tem uma tendência a querer ser, de fato, bem-sucedido, a gente de ter posições de destaque na sociedade. E aí ele questiona, não está errado quando a gente tem um objetivo claro, né, um objetivo no bem para isso. Eu quero assumir determinada posição porque ali eu tenho mais facilidade para fazer o bem. Mas que a gente deve olhar quais são o que nos impulsiona a ocupar esse cargo de destaque. Eu quero ser bem-sucedido para quê? Para ter dinheiro? Sim, para ter dinheiro. Tem problema em querer ter dinheiro? Não tem problema em querer ter dinheiro. A gente precisa de dinheiro. O problema é o acúmulo de fortunas, o que a gente faz com essa fortuna, né? Quando a gente tem dinheiro, a gente tem condições de trabalhar mais no bem, às vezes ter mais tempo para se dedicar a outras coisas. Ou seja, tudo é a proporção e a importância que a gente dá para as coisas. Então ele fala, continuando, né? Jesus nos traz uma mensagem muito diferente do que era comum e também que confiar em Jesus, acreditar no que Jesus nos diz, desprezarmos as seduções do orgulho, que são muito atraentes. Então, ser pobre de espírito é ser humilde e é de ser completamente contrário ao orgulho. E eu acho que aí já começa a grande dificuldade dessa plataforma de governo. Porque ele já lança o primeiro objetivo sendo muito difícil, que é o orgulho.
E é muito engraçado porque faz umas 2 semanas eu fui convidada no Joana Lima para falar a respeito da bem-aventurança pobre de espírito. E daí, e é outra coisa que eu acho, a gente tem que ter um momentinho para cada bem-aventurança, porque é uma riqueza de detalhes, né? E aí eu estudei o pobre de espírito, e conversando com meu esposo e tal, eu falei para ele, nossa, essa aqui com certeza é a mais difícil de todas. E aí o Felipe falou, claro, olha que esperto que é Jesus, né? Ele já vai largar logo a mais difícil para a gente ir se burilando para as outras ser um pouquinho mais fácil. E daí hoje, lendo, estudando, eu entendi que não existe a menor possibilidade de ser brando e pacífico se eu ainda sou orgulhoso. Não existe a menor possibilidade de eu ser puro de coração se eu ainda sou orgulhoso. Ou seja, existe até uma ordem lógica para a gente dar check. Né? Então aqui eu já consegui, vamos lá para o próximo. Brincadeira, né? A gente sabe que tudo vem ao mesmo, né? As coisinhas a gente vai conquistando aos pouquinhos. Mas não é à toa que já vem logo esse chulap na gente falando a respeito do orgulho. Então, assim, Jesus ele é a própria personificação das bem-aventuranças. Jesus não apenas falou a respeito das bem-aventuranças, ele não apenas nos incentiva a buscar as bem-aventuranças, ele é a própria personificação das bem-aventuranças, né? Ele é o próprio manso, ele é o próprio pacífico, ele foi o perseguido, ele é puro de espírito, ele é pobre de espírito. Então, Jesus é o nosso modelo para as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, elas também são um mapa. Quem quer ser feliz? Só eu? Não, todo mundo quer ser feliz. Né? Todo mundo quer evoluir, e a gente sabe que um dia, que é nosso destino, não adianta. Se você está aqui batendo o pé e dizendo, não, eu não quero ser feliz do jeito que já está bom, lamento, a felicidade vai te alcançar. Né? Você vai ser inundado pela felicidade, porque Deus criou todos nós para a perfeição e para a felicidade. Só que o mapa para a gente chegar a essa felicidade, e é muito legal quando a gente pensa em mapa, isso foi do The Chosen, que é muito bom também, né? Ele fala, eu acho que salvaguardado algumas modificações cinematográficas mesmo que eles fazem. Tem um capítulo que eles estão falando a respeito da preparação para o Sermão do Monte. E Jesus começa falando, né? Como é que a gente vai preparar esse discurso? Ele começa falando que nós somos o sal da terra, que está no Sermão do Monte. E daí Mateus, que é inclusive da onde a gente está tirando as referências das bem-aventuranças, né? Ele fala, será que a gente começa já falando sobre isso? Porque sim, o sal, quem é o sal da terra? O sal pode bater um vento, levar para um lado, levar para o outro, pode salgar demais, a gente pode perder uma coisa. E daí Jesus se retira e depois ele volta então com as bem-aventuranças, e a gente vai ver na Bíblia, no Evangelho, a gente fala sobre as bem-aventuranças, e daí depois começa falando a respeito do sal da terra, que nós somos o sal da terra, enfim. Isso. Tá. E que é muito interessante a gente pensar que as bem-aventuranças é um mapa, porque ele começa dizendo que para onde é que a gente vai? A gravidez? Bem-aventurados os aflitos. Porque a gente vai para o reino dos céus. O reino dos céus nos parece um lugar. Se ele está falando de um lugar, tá aí o mapa, ok? Para o reino dos céus, o mapa é esse. Então, as bem-aventuranças, elas são promessas relativas à vida futura, em conformidade com a nobreza do nosso ser, né? E com nossos atos e as nossas condutas. O que isso quer dizer? Que a gente vai ser mais ou menos felizes conforme a gente faz mais ou menos as bem-aventuranças, né? Quanto mais bem-aventurado eu for, mais feliz eu serei. E isso é uma lei divina. Tem uma frase bem conhecida, que provavelmente vocês já ouviram, que Gandhi, ele diz que Gandhi não é cristão, né? Mas Gandhi tem uma frase que ele diz que se todos os livros sacros cristãos, religiosos, de todas as religiões do mundo se perdesse, e apenas a gente conseguisse salvar o Sermão da Montanha, nada teria se perdido. E é legal a gente ouvir isso de um homem que não era cristão, ou pelo menos não se dizia cristão.
E também fizeram uma pergunta a Gandhi, na época estavam em um congresso em Londres, e um congresso com teólogos. E um jornalista muito ácido, ele fez uma pergunta para Gandhi. Ele falou assim: Gandhi, o que os cristãos precisam fazer para aumentar o cristianismo na Índia? E a gente sabe que a Índia, a religião que predomina não é o cristianismo, né? E nem Gandhi sendo cristão. E aí diz que Gandhi respondeu para ele: preciso fazer duas coisas. A primeira, ensinar o cristianismo sem deturpação. E a segunda, que os cristãos vivam como Jesus. E aí eu acho que eles desistiram da ideia. Porque, né, não deve ser muito fácil mesmo. Então, as bem-aventuranças que estão em Mateus capítulo 5, 6 e 7, está em Lucas também, só que de uma forma mais reduzida, e é muito interessante comparar um e outro. Em Mateus a gente vê que é uma conduta que tem um açúcar naquelas palavras. Lucas já é mais político, e é muito legal de comparar. E Lucas também não está completo. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem 4 bem-aventuranças descritas. Como eu disse, eu acho que seria importante a gente tratar com detalhes. Como não vai ser possível, porque, embora eu não tenha lido, agora a gente vai ler, eu vou passar rapidinho sobre as 4 bem-aventuranças que estão no Evangelho. Mas sugiro que todo mundo leia, que é bem interessante mesmo. Então, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Nesse capítulo, a gente vai ver que a chave primordial para a gente alcançar essa virtude é a humildade. E é isso. Aí a gente tem a segunda bem-aventurança do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E daí, no Evangelho segundo o Espiritismo diz: a pureza do coração é inseparável da disciplina, da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso que Jesus, inclusive, compara o reino, os bem-aventurados de puro de coração, como uma criança. Nesse capítulo, inclusive, tem uma passagem muito interessante que é sobre a verdadeira pureza, né? E lavar as mãos. E aí diz também que é um grande ensinamento de Jesus, mostrando para o povo de Israel, que era muito ritualístico, de que o reino de Deus não é um lugar de rituais, e sim um lugar de puro coração. E diz que não é à toa que essa passagem está nessa bem-aventurança, porque a gente está falando que o reino de Deus, dos céus, será alcançado pelos puros de coração, e não por questões de rituais. Temos os bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E aqui Jesus vai falar da brandura, da moderação, da mansetude, afabilidade, né, que também é uma lei. E depois, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. E aqui eu acho que é bem claro, né? Ela vai falar sobre a respeito da misericórdia, e o maior exemplo de misericórdia que nós temos é a misericórdia de Deus, que perdoa a todos nós, a todo dia, a todo instante. E inclusive quando a gente reza, né? Não sei se a gente já parou para se dar conta, que a gente fala lá, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. A gente já está falando para Deus que olha como somos misericordiosos. A gente pede misericórdia porque a gente perdoa quem nos ofende, que esse tem a mesma atitude diante da gente. Às vezes a gente só fala e nem se dá conta do compromisso que a gente está assumindo ao proferir algumas palavras. Como foi me sugerido e eu não tinha lido, eu vou pedir licença para vocês, eu vou contar a história que está aqui nesse livro. Esse livro ele é uma joia prima da literatura espírita. E eu acho que ele não é um livro para a gente pegar e ler à torta e à direita e dizer que leu Boa Nova. Porque quando a gente está estudando algum tema, e aí a gente, de repente, alguém explica, ou a gente vai atrás de alguma referência, e ele está na Boa Nova, ele faz um sentido completamente diferente. E isso já aconteceu várias vezes quando eu precisei estudar e recorri a ele. E daí é bem interessante porque o meu esposo está lendo esse livro. E ele já passou pelo Sermão do Monte, capítulo 11, e comentei com ele e falei para ele do quanto mexeu em mim, e ele, é legal.
Eu disse, não, antes a gente sair, eu falei, tu lê de novo. Porque ele está apaixonado por Mateus. Filipe está encantado por Mateus, e daí, quando ele leu, ele entendeu, daí ele concordou comigo, e enfim. Então, no capítulo 11 do Boa Nova, o título é O Sermão do Monte. E aqui diz o seguinte, que quando começou a se difundir a ideia da Boa Nova, e que na região onde estava Jesus começaram a falar sobre quem era esse homem, sobre as suas curas, gerou muito interesse. E muitas pessoas começaram a vir de outras cidades da região para Cafarnaum para tentar um momento com Jesus. E diz que os discípulos, os apóstolos de Jesus, eles eram muito assediados, porque sabiam que conviviam com Jesus e as pessoas tentavam chegar o mais próximo de Jesus através deles. E aí, aqui fala Levi, mas é Mateus, né? E aí Mateus, que era na época, ainda que ele era cobrador de impostos, ele largou depois, né? Ele tinha uma casa bonita, ele tinha dinheiro, ele era muito inteligente, e ele recebe na casa dele 3 homens. E esses 3 homens conversam com ele e falam para ele assim, olha, nós gostaríamos de servir a Jesus, nós gostaríamos de ajudar na propagação da sua palavra, na propagação do seu plano de governo. E aí Mateus olha para eles, né? E aí vê ali, ele conhecia os 3 intimamente, né? Aí vê que um deles era aleijado, o outro tinha sido excluído da sua família e o outro estava vivendo gigantescas atribulações, gigantescas aflições. E aí Mateus olha para eles e fala assim, olha, o reino de Deus é para todos. O evangelho e a transformação que Jesus propõe é para todos. Mas olhando para vocês, eu realmente não sei o que vocês podem nos ajudar na divulgação e na propagação da palavra de Jesus. E aí conta que esses 3 homens ficaram muito entristecidos, porque mesmo diante das suas dificuldades, eles achavam que Jesus ia aceitá-los. E aí eles ficaram muito tristes, foram saindo, e aí conta aqui no livro que eles tiveram conta, enquanto eles estavam indo encontrar Mateus, eles estavam em êxtase, flutuando, felizes, e encontramos o nosso Salvador, o nosso Messias. E que quando o Mateus diz que eles não serviriam em razão das suas deficiências, conta que assim, que novamente eles tiveram noção da condição que eles se encontravam. E que ficaram muito tristes e abatidos, enfim. Mas que nessa saída eles viram que existia muita gente indo para o monte, né, onde Jesus falaria, e eles resolveram que mesmo assim iriam para esse monte, porque vai que naquele momento Jesus pudesse falar alguma coisa que os animasse novamente. Aí, decorrido alguns instantes, Jesus chega na casa de Mateus junto com André, e trocam algumas palavras, e Mateus resolve então contar para Jesus, todo feliz, faceiro, como a gente diz hoje, dizendo para Jesus, olha, vieram 3 pessoas aqui, mas sem a menor condição de nos auxiliar, e eu mandei andar, agradeci, mas falei para eles que eles não tinham como nos ajudar. E aí, eu peço licença para ler, porque a riqueza é muito bonita e a gente não vai só contar a história, né? E aí diz o seguinte, aí Jesus diz, né, depois de ele dizer que não aceitou ajuda, Jesus falando, que conseguiria o evangelho do reino, Mateus, que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? Aí ele fala, além de aleijados e mendigos, eles eram pobres. E nessa hora que ele fala isso, ele olha para os outros apóstolos e discípulos de Jesus, cheio de homens pobres. E daí diz que ele cai em si e fala, não, os pescadores de Cafarnaum, eles pelo menos são fortes, podem nos ajudar. Mas os outros nem isso tinham, né? Então a gente não precisaria deles. E aí Jesus diz para ele, no entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados da imensa família humana?
Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Quem, no momento de aflição, aqui entre nós, não ouviu a voz de Deus? No momento de oração e de aflição, não viu a ação de Deus na nossa vida. Então não foi só para eles, né? Isso acontece a todo momento na nossa vida. Quando estamos derrotados, tristes, fragilizados, a gente ouve com mais facilidade a voz de Deus. Então, por mais estranho que seja, bem-aventurados os que choram. Por mais estranho que seja, né? Para mim, essa é a mais estranha de todos. Felizes os que choram. É disso que ele está falando, porque no momento que a gente chora, a gente consegue se conectar mais facilmente com Deus. Buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados, sentimos-los tão unidos ao céu, nas suas esperanças que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Já observastes algum vencedor na terra defender os frutos de sua vitória material? Querendo dizer assim, os vencidos, os que estão felizes, às vezes não lembram de Jesus, né? A gente não consegue, de Deus, a gente não consegue chegar nesses corações. Aí diz que Mateus ficou muito comovido, ficou repensando sobre o que tinha feito, e ele explica para Jesus, né, que essa intenção de afastar esses homens que ele achava que não ajudariam na divulgação foi com o desejo de expressar a supremacia do evangelho entre os governos do mundo. Ou seja, ele queria só que a gente forte que possa chegar mais rapidamente no objetivo de chegar nos governantes do mundo. E aí Jesus diz, quem governa o mundo é Deus. E o amor não age com inquietação. Aí ele fala assim, imagina se nós fôssemos usar para difundir o evangelho os fortes, os soldados, os escribas, os funcionários públicos. O que eles iam querer? Eles iam querer carros de triunfo, eles iam querer construir templos gigantescos, eles iam reclamar que nós pregamos a sombra da natureza, porque eles ainda estão munidos de muito orgulho, de muita vaidade. Então, os soberbos a gente não precisa no momento. E que, sem dúvida, eles também iriam querer implementar o reino dos céus sobre ferro e fogo. E seria justo, Mateus, trabalhássemos por cumprir a vontade do nosso Pai, aniquilando seus filhos, nossos irmãos? Perguntou isso para Mateus. Aí ele fala, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. E aí tem uma parte muito linda aqui que ele fala a respeito de quem é esse que ele quer ao seu lado para ajudar nessa divulgação. E aí ele diz, as chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Levi, é necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo. O evangelho desabrochará para a luz da vida, né? E aí diz que depois disso, eles seguiram para o monte. E aí Jesus começa, nessa caminhada, seguiram para o monte, Jesus faz então o Sermão do Monte, fala sobre as bem-aventuranças e diz o seguinte, deixando perceber que dirigia-se aos vencidos e aos sofredores do mundo inteiro, e como que esclarecendo o espírito de Mateus, ou seja, Jesus falava para todos, mas queria esclarecer Mateus, que estava ali junto. Jesus, pela primeira vez, pregou as bem-aventuranças celestes. E dizia, bem-aventurados os pobres e os aflitos. Bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia. Bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. E Jesus aproveitou e falou sobre o reino de Deus. Aí ele diz, bendito seja o Filho de Deus. Jesus escolheu os satisfeitos. Enfim. Aí, depois de ter falado sobre as bem-aventuranças, diz que Levi sentiu que algo estava mudando nele.
E diz que ele foi, na volta para casa, junto com toda aquela multidão, ele foi pensando a respeito do que Jesus tinha falado, do que tinha acontecido recentemente, e ele recebeu na sua casa muitas pessoas e eles fizeram uma festa após o Sermão da Montanha. E diz que, compreendendo que o ensino do mestre, em toda a sua luz, abrangia o porvir infinito do mundo. Diz que quando ele estava indo embora, ele encontrou os 3 que ele tinha dito não. E aí ele abraça esses 3, conversa com eles, e eles vão para essa festa da casa dele. E aí diz que, nesse momento, quando Levi estava chegando com os 3 aleijados e que não ajudariam na divulgação do Evangelho de Jesus, eles trocaram um olhar, e é sempre isso que me emociona no Boa Nova. Eu fico pensando, imagina trocar um olhar com Jesus. E diz: Jesus participou da festa, partiu o pão e se alegrou com eles. Gente, que legal tu tá numa festa com Jesus. Jesus, gente, na época a gente tem aquela ideia de um Jesus até apático às vezes. Eu imagino que Jesus sorria, que Jesus partilhava de momentos alegres, né? Muito mais do que a gente imagina. E quando Levi abraçou o aleijado Lisandro, com sinceridade de sua alma fiel, o mestre o contemplou enternecido e disse: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Eu achei lindo isso aqui, porque eu acho que o primeiro ser tocado e modificado pela bem-aventurança foi Mateus. Porque a gente sabe que ele é um homem rico ainda, inteligente, com seus orgulhos e vaidade, e naquele saída do monte, ele já foi o primeiro a mudar a sua atitude. E Jesus nos mostra no Boa Nova que existe uma outra bem-aventurança, que é os bem-aventurados todos que ouvem, compreendem a palavra de Deus. Então, que possamos ser todos bem-aventurados. Claro que sabemos que a bem-aventurança é à medida que a gente avança na evolução, né? Mas que a gente possa, nada nos impede de começar hoje. Eu acredito que estarmos aqui, né? Tenho certeza que todos nós já iniciamos, mas Deus nos dá a oportunidade todos os dias. Então, que sejamos aqueles bem-aventurados que não consta na Bíblia nem no Evangelho, mas está na Boa Nova, que ouve e faz. Obrigada pela atenção de vocês, obrigada.